A Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Olá, amigos, espero que todos estejam bem. Estamos começando agora mais um Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Éder Barbon, sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Uberlândia em 1990. Tenho 33 anos de experiência na indústria avícola, passando pelas áreas de produção e processamento de aves em empresas nacionais e multinacionais. Há 6 anos estou como especialista em processo de abate e qualidade para o Brasil e América Latina na Cobb Vantres, suportando tecnicamente os clientes Cobb em plantas de abate. E o principal objetivo é redução de perdas, melhorias de rendimentos e qualidade. Estamos aqui dando continuidade aos nossos episódios e hoje finalizando o último episódio de processamento e mercado de frangos. Felizes por receber aqui hoje mais um convidado muito especial, meu grande amigo Érico Poser e o meu primeiro orientador de estágio na área de frango de corte. Muito obrigado, Érico, é uma satisfação tê-lo aqui conosco hoje. Tenho enorme gratidão por tudo que você tem feito pela avicultura e ser esse profissional respeitado no Brasil e fora do Brasil também. Mas antes de começarmos nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que se você gosta do Cobbcast, curta os episódios e nos siga nas principais plataformas de áudio e em nosso canal de YouTube. E não esqueça de ativar o sininho no YouTube para você ser notificado quando sair mais um novo episódio. Dando continuidade à nossa temporada, passo agora diretamente a palavra para o nosso convidado especial, Érico, para que ele faça a sua apresentação e, mais uma vez, agradeço a sua presença, Érico. Érico, bem-vindo, está contigo a palavra, por favor, faça a sua apresentação. Bom dia, Éder, bom dia, família Cobb, bom dia a todos que acompanham o podcast. É uma imensa satisfação poder conversar com vocês e poder, se possível, contribuir para alguma coisa aí que seja bom à nossa cadeia produtiva. Então, meu nome é Érico Antônio Poser, eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria em 1983, então nós vamos para 40 anos de avicultura, né? E a minha passagem pelas mais diversas áreas começou com a própria Cobb, de 83 a 88. Depois aí eu vim para a cooperativa Olambra, né? Fiquei 2 anos fora, trabalhei na antiga Pena Branca, né? Durante 2 anos. E voltei novamente para a cooperativa Olambra, onde estou até hoje. Agora é a cooperativa Pecuária Olambra. Que nós temos aqui, então, a produção de frangos, né? Uma produção verticalizada, pequena, aqui da região. E também eu faço parte da Associação Paulista de Avicultura, no qual eu sou presidente há mais de 20 anos, porque dificilmente as pessoas... existem muitos candidatos a tocar uma associação. A associação, vocês sabem que é uma entidade que ela tem que fazer um trabalho que tente assim, incluir a todos, contentar a todos do ramo avícola, tanto do ramo de frangos de corte quanto de ovos, e todo aquele interrelacionamento entre as entidades estaduais, federais, etc., a questão de impostos, questão de sanidade e outras coisas mais. Então, em resumo, esse é o meu pequeno currículo. Muito bom, Érico. E lembrando que nós somos colega de empresa Pena Branca, grande Pena Branca, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado. E, Érico, assim como nós fizemos com as outras associações, eu queria começar aí falando um pouquinho, e você falando, na verdade, que nós vamos hoje te ouvir bastante, e você tem muita história para contar aí, com 40 anos de avicultura, e toda a tua vida dedicada aí para o estado de São Paulo, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho aí da avicultura de São Paulo, tentar entender a evolução. Eu também comecei em São Paulo aí nos anos 90, quando nós tínhamos uma produção de frango extremamente grande no estado, né? Descalvado era a grande região
e desafio sanitário para o Brasil todo, e a gente viu São Paulo nesse processo aí. Eu posso dizer que com a ascensão aí de novos estados, Paraná principalmente, a avicultura crescendo, e São Paulo acabou se perdendo um pouquinho da representatividade, claro que não menos importante, mas a gente acabou evoluindo. Érico, conta para nós aí como é que foi essa evolução, o que vem acontecendo, quais são as dificuldades, né, de manter esse processo de crescimento, os desafios que tem São Paulo, e você, melhor do que ninguém, sabe e sabe nos dizer exatamente o que tem se passado no estado de São Paulo. Bom, é totalmente verdadeiro que realmente nos anos 90 São Paulo era o maior produtor de frangos e com uma concentração grande em descalvado. Mas naquela época as características da produção de frangos era totalmente diferente de 10 anos depois, por exemplo, né? Então existia aí uma comercialização muito grande de frango vivo para os mais diversos estados do Brasil. E eu acho que um dos principais clientes era o Rio de Janeiro, né? Então, comercializava-se muito frango vivo e abatia-se, lógico, parte disso aqui no estado de São Paulo. Isso foi evoluindo, né? Os estados com maior produção de grãos, de soja e milho, como o Paraná, evoluíram, porque a avicultura de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também era uma avicultura madura já, né? Quase com as mesmas características de São Paulo, só que lá com abate, já com exportações naquela época, né? Então, surgiu aí toda uma jovem avicultura do estado do Paraná que evoluiu por competência, por também uma condição natural de evoluir. Então, está aí hoje com, se eu não me engano, 35% da produção. Nós aqui no estado de São Paulo, não que a gente tenha perdido terreno, eu fico feliz porque nós estacionamos em torno de 10% da produção nacional, né? Ela veio num ritmo decrescente entre 2008 até 2012, quando nós produzimos aí em torno de 15%, 16%, e aí teve aí uma espécie de um boom, né? E enormes dificuldades com relação à produção, com relação ao preço de milho e soja e tal. E aí teve várias quebras de muitas empresas, vocês lembram aí, várias empresas que na época quebrou aí entre 2011 a 2013, foram umas 5 ou 6 integrações do estado de São Paulo, de tamanho bem razoável, que ficou para trás. De lá para cá, nós fizemos aí vários arranjos, tanto na cadeia produtiva quanto no arcabouço fiscal, que isso é muito importante. Hoje, nenhuma avicultura de estado nenhum sobrevive se ela não tiver um planejamento tributário, um arcabouço tributário que permita a atividade no seu estado, né? E nós estacionamos aí em torno de 10%, hoje tem 10%, mais ou menos 52, 54 milhões de frangos por mês, e dá aí como o nosso frango aqui ele é bem mais pesado, em torno de 1.600.000 toneladas de carne de frango por ano, sendo que a exportação ela deve estar em torno de 10%, concentrada aí em umas 3 empresas de maior porte, e o restante é tudo comercializado no estado de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo são 46 milhões de habitantes que consomem não 47 quilos per capita, consomem acima de 60 quilos per capita de carne de frango, porque a pessoa come carne de frango em casa, ele come no refeitório da empresa onde ele trabalha, ele come no fim de semana em alguma lanchonete, restaurante, assim por diante. Então, São Paulo hoje ela é uma referência de consumo, mas nós não abrimos mão de também sermos uma produção que deve ser respeitada. São Paulo, é lógico que se tem 1.600.000 toneladas de produção própria e parte disso é exportado, mais ou menos o mesmo volume, entre 1.300.000 e 1.500.000 toneladas por ano, vem dos outros estados. Isso é mais do que natural, né? Perfeito. O que eu poderia falar mais por exemplo, o desafio da milho e soja, os custos dos grãos no estado de São Paulo.
Então, eu vejo da seguinte forma, eu vou falar um pouco de ovos também depois, tá? Perfeito. A questão dos principais produtos que compõem a ração, todo mundo fala aqui, né? Isso é assunto de várias reuniões com a Secretaria da Agricultura e tal, onde existe uma insistência, né? Não, nós temos que ter autossuficiência em milho, e nós temos que ter soja. Hoje nós consumimos mais de 7 milhões de toneladas de milho e produzimos 4, né? Depende do ano aí, depende do ano como é o acordo com São Pedro. Mas essa questão de ter milho, de ser autossuficiente ou não, é uma questão de lucratividade. Se a cana está dando mais dinheiro, vai ser cana. Se a soja está dando mais dinheiro, vai ser soja. Se a laranja estiver bem, ninguém vai arrancar pomar de laranja para plantar milho e soja, né? Então, isso aí a gente não pode ver como um grande problema, mesmo porque, isso eu já tenho falado muito para todos os colegas, nós estamos numa fase que a gente pode esquecer aquela questão de milho e soja barato. É milho e soja com preços internacionais. Acabou. A soja já era o comportamento há vários anos, o comportamento do grão e do farelo, o farelo é um pouquinho diferente a história, né? Porque depende de esmagamento, é meia dúzia que faz e tal, mas a soja já tinha um comportamento de preço internacional. E o milho, agora, nos últimos 3 anos, concretizou que é preço internacional. É preço porto menos o frete. Então, o que aconteceu com isso? E o que eu quero evidenciar é que São Paulo já não é mais tão penalizado pela diferença dos custos de milho e soja, como existiam no passado, né? Então, tu tinha uma diferença aí de 15% a 20% no preço do Paraná com relação a São Paulo, e hoje não é mais, porque o Porto Paranaguá exporta soja, exporta milho, o Porto de Santos exporta soja, exporta milho, e assim por diante. Então, deu uma espécie de uma equalizada nos preços, nos custos de produção. É lógico que o Paraná, com as 5 ou 6 cooperativas grandes que lá atuam, eles têm um enorme volume de milho e soja, e é claro que os custos de milho e soja na composição das rações é menor que o nosso, mas o que eu quero enfatizar é que não é mais tão menor como antigamente. Então, resumindo, o que eu quero falar com isso é que os produtores de frango e os produtores de ovos de São Paulo, hoje, eles são mais competitivos relativamente aos anos há 10, 15 anos atrás. Perfeito, perfeito. Muito bom, Érico. Mas assim, ó, eu acho que os ouvintes, e eu também tenho um apreço especial pela avicultura de São Paulo, que eu sou paulista, assim como o gaúcho, que eu passei 20 anos no Rio Grande do Sul, e vejo o Paraná hoje nessa explosão. E também é interessante, porque nós fizemos esse bate-papo, e quem vem acompanhando o Cobcast pode ouvir também aí de Minas e Goiás. Então, o que a gente vê é que São Paulo, e isso eu queria reforçar e até questionar você, sobre... Nós temos em São Paulo um porto próximo, que é o Porto de Santos, nós temos milho em Goiás, no Mato Grosso, talvez um pouco em Minas Gerais, e ainda vejo o mercado de São Paulo local como grande e atrativo, como você disse aí, principalmente para o produto talvez resfriado, né? Um pouco menos congelado, que talvez você possa me ajudar nessa diferença aí entre congelado e resfriado. Mas ainda sinto que qual é, por exemplo, a dificuldade, né? E talvez isso eu não sei, e você pode nos esclarecer na questão tributária. Tem alguma coisa que dificulta a exportação ou o aumento de exportação por São Paulo na questão tributária? Que eu vejo que São Paulo realmente é o centro do Brasil. Hoje você falou em cana, falou em laranja, mas nós encontramos aí muitos produtores, e a soja vem crescendo muito também no estado de São Paulo, né, Érico? Então, assim, que pega a mais que São Paulo poderia, talvez, atender o mercado de São Paulo com produto resfriado e talvez aumentar um pouco a exportação? Como é que você vê nesse dilema aí, só para a gente voltar um pouquinho esse bate-bola aí? Certo. A questão do milho e soja esse ano, São Paulo não pode se queixar de nada, né? Porque choveu maravilhosamente bem,
vai ser safra cheia de soja e milho, uma coisa fantástica, né? Que não acontecia há vários anos. Infelizmente, o Rio Grande do Sul foi penalizado por São Pedro mais uma vez, mas faz parte, né? Quem sabe agora com a mudança de Laninha para um sistema neutro ou El Niño, as chuvas no sul da América do Sul voltam a se normalizar. Mas a questão de São Paulo, a questão da exportação de São Paulo, é que nós temos aí bastante abatedouros de tamanho médio, um abate entre 50 e 100 mil frangos por dia, ou seja, integrações com esse tamanho, que estão na fiscalização estadual. Então, fiscalização estadual, se ele estiver no sistema SISB, ele pode comercializar dentro do estado e para outros estados, mas não exportar. Então, nós temos aí, no estado de São Paulo, umas 5 ou 6 empresas com fiscalização federal, com CIF, e que exportam uma boa parte da sua produção. Então, isso aí está a primeira explicação de que por que São Paulo exporta apenas 10% ou 12%, uma coisa assim. Eu acho que não muda muito, porque essa relação também de mercado internacional e mercado interno, Éder, ela também deu uma modificada de uns anos para cá. São canais comunicantes, tá? E São Paulo é o fiel da balança para os preços nacionais e internacionais também, né? Porque uma vez que os preços em São Paulo estejam bons, no resto do Brasil também segue a linha. Se sobrar produto e desovar em São Paulo e cair os preços em São Paulo, nenhum importador é inocente ou é bonzinho. Ele vai saber que está sobrando produto no Brasil como um todo, porque o principal destino é São Paulo, e, logicamente, os preços internacionais também caem. Então, isso eu sempre falo nas reuniões com os outros colegas dos outros estados, que a gente tem que se policiar com relação a isso, né? Nós temos que ter uma produção que ela seja o ideal, que não falte nem sobre, porque tu sabe muito bem qual é o efeito quando sobra 3, 4, 5% de produção de carne de frango. O preço cai 20%, é uma coisa descomunal, né? A questão de impostos, não, São Paulo, para exportação, não tem nenhuma diferenciação. Os créditos de ICM para exportação são iguais aos outros estados, eu acho que obedece à Lei Candir, e também quando é exportado para o Manaus, também é a mesma questão como fosse exportação. Então, nós temos aí realmente uma concentração, umas 5 empresas, mais ou menos, que exportam, né, para o mercado externo, e a gente bate palmas para que eles continuem exportando. A questão do resfriado ou congelado, isso é um paradigma que eu também não sei explicar muito bem, né? Mas nós aqui, por exemplo, da cooperativa, nossa produção hoje é 70% resfriado e 30% congelado. Isso salve alguma mudança de mercado que nos obrigue a congelar mais. E a característica de São Paulo é que o resfriado sempre tem uma remuneração um pouquinho melhor que o congelado, né? Então, não queira concorrer com congelado com o pessoal do Paraná, porque não vai ser um bom negócio, né? Então, isso é um hábito, né, do pessoal de São Paulo. Primeiro que tem existem grandes redes de açougue e pequenos pontos de comercialização, onde o produto é exposto, resfriado. Normalmente, o nosso cliente retira o produto da embalagem e coloca ali exposto num visual bonito e tal, e vende o produto resfriado. Nas grandes redes, então, fica um pouco dividido. Lógico que tem muito mais exposição de produtos congelados do que resfriado, mas o resfriado está lá. Aí a pessoa, o consumidor final, ele vai no estabelecimento, ele se abastece do produto resfriado, que ele tem um visual mais bonito, nós sabemos disso, né? Inclusive essa questão se tem um pouquinho mais de água ou menos água, né?
Se fica com aquela coloração feia, o cara não leva. Então, isso ajuda um pouco na qualidade, né? Porque quando está congelado, só vai ver o diferencial disso quando chegar em casa. Mas é uma coisa assim um pouco que chama atenção, porque o consumidor final vai no ponto de venda, ele pega o produto resfriado, se ele está no supermercado, ele dá aquela passeada, pega outras coisas, põe no carrinho, aí ele passa pelo caixa, ele vai no carro, coloca no carro a 55 graus, né? A não ser que tenha um ar-condicionado que fica aí uns 25, né? Aí ele chega em casa e coloca no congelador. Então é um negócio assim meio inexplicável, que eu acho que com o tempo isso vai se reverter, vai cada vez mais, pela própria apresentação dos produtos, pela própria tecnologia e apresentação com produtos assim de preparo mais rápido. Então isso eu acho que a tendência vai ser cada vez mais ter mais congelado e menos resfriado, mas é uma característica de São Paulo. Não, é muito interessante porque esse assunto não é que seja polêmico, mas é um assunto fervilhante sempre na cabeça da gente, porque São Paulo ainda tem a característica de distribuir no ponto de venda, né? Então acho que vocês levam direto, está próximo ao consumidor, e isso realmente faz uma diferença. E a grande empresa, quando manda congelado, acaba não atendendo esse público pequenas lojas ou pequenos distribuidores, que acaba dando uma vantagem aí, talvez competitiva, principalmente na questão de preço, quando a gente fala no resfriado. Mas realmente o que você fala é importante para o Brasil e é o que a gente tem visto nessa evolução de mix de produto, inclusive os IQFs aí com grande valorização e agregando bastante valor no produto. Muito bom, Érico. Eu queria aproveitar também agora que você falou um pouquinho de mercado e falar um pouquinho aí da sanidade do Estado de São Paulo, a secretaria, como vem trabalhando. Nós estamos passando aí, a América Latina, esse susto aí com influenza aviária e graças a Deus nós estamos firmes aqui, vamos continuar firmes, livres das principais doenças aí notificáveis, né? E te ouvir um pouquinho aí o que o Estado vem fazendo, a Secretaria, o Ministério, que a gente sabe que a Secretaria em São Paulo é muito ativa nesse sentido, e você também trabalhando forte aí na associação em prol da nossa avicultura e da nossa segurança sanitária, né, Érico? Certo. Voltando um pouquinho ao tema de abastecimento ao nosso cliente, realmente, claro, a maioria das empresas de São Paulo, elas abatem hoje e entregam amanhã lá no cliente, às 5 da manhã, às 10 horas da manhã, no mais tardar, 3 da tarde, está no cliente. Então, isso é um diferencial. E tendo em vista os custos de logística, né, que são elevadíssimos, coloca aí um óleo diesel que chegou a R$ 7,00, hoje está R$ 5,20 por aí, 5,30, imagina o custo do frete, né? Então, hoje, quem puder colocar o seu produto num veículo e entregar no cliente, nesse mesmo veículo, é uma vantagem que, se comparado a quem traz um volume enorme de longe, coloca num depósito aqui em São Paulo, depois redistribui em pequenos veículos, com certeza a logística fica caríssima, né? Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre São Paulo, sobre sanidade e o que nós estamos fazendo. Lembrando também que São Paulo é o maior produtor de ovos do Brasil, em torno de 32% da produção de ovos comerciais está no estado de São Paulo. E isso é um plantel grande de postura aí, né, Érico? Sim, um plantel enorme, e são as aves com maior risco de contaminação, porque são aves adultas, com idade, e lógico também, é bom ressaltar que praticamente 80% da genética de aves pesadas e aves comerciais também está em São Paulo, tá? Então, nós temos uma preocupação enorme com relação a algum caso de influenza que se aproxime e tal. Mas o perigo está aí, existe, e nós sabemos que um dia isso vai chegar e nós vamos ter que saber como lidar, né? Então, o que nós estamos fazendo? A APA, nós temos um convênio desde 2006, 2004, com a Secretaria da Agricultura, no qual hoje nós temos, então, esse termo de colaboração. Nós temos 12 veterinários e mais uns 4 ou 5 técnicos e
e pessoal administrativo que trabalham para a Secretaria da Agricultura exclusivamente na área de aves, de avicultura. Então, todos esses veterinários, eles estão fixos nas regionais, que atendem o estado inteiro, e eles estão trabalhando ativamente na questão sanitária, na questão de fazer os checklists, de fazer as visitas e fazer essa vigilância que é necessária, porque o grande papel, o que nós podemos fazer? A gente pode fazer, a única coisa que a gente pode fazer agora, no momento, e sempre foi, é tentar evitar a entrada do problema, né? E a exemplo do que aconteceu na Argentina, onde nós tivemos aí casos de contaminação de plantéis dentro de aviários totalmente controlados, fechados, então, ficou evidente que foi um calçado de alguém que foi no matinho ali, foi aos redores da granja e entrou com o calçado lá dentro. Não tem outra... Não entra passarinho, não entra ave naquele ambiente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e isso que a gente vem fazendo. A Associação Paulista da Avicultura, juntamente com a Secretaria da Agricultura, apertando e relembrando todos os dias o nosso produtor que está lá, que afinal de contas é lá que acontecem as coisas, né? Para eles tomarem cuidado, muito cuidado com visita, com equipamento que entra, com a questão de aves silvestres, não deixar ter aproximação de aves silvestres, as telas em ordem, né? Evitar essa questão de garça, né? Aves nas granjas de postura comercial, que seria, enfim, o mais perigoso, né? Porque nós sabemos que uma condição de biosseguridade de uma granja de matriz, de uma granja de avós, de um incubatório é totalmente diferente. De um frango também não é ruim, e o período de vida dele é muito curto, né? Agora, a questão das poedeiras é o que realmente preocupa nós aqui em São Paulo, mas eu tenho certeza que nós estamos fazendo o possível, através disso aí que eu falei, Secretaria da Agricultura, a Associação Paulista de Avicultura e também a BPA, que tem feito um trabalho maravilhoso, no qual eu tenho participado das reuniões, e isso é com os presidentes de todas as associações e os principais líderes das empresas produtoras, no qual nós temos aí já uma orientação, um roteiro do que se fazer se caso acontecer, quem fala, quem não fala, para evitar aqueles episódios tipo Galo de Marília, tipo não sei o quê, tá? Então, isso tudo está já, digamos assim, de uma certa forma, organizado. Nós sabemos que se caso venha ter realmente algum surto, algum lote contaminado, vai dar dor de barriga para todo mundo, nós já sabemos. A questão de como agir, o que fazer, o abate desses animais, né? Que a indenização, vai ser um problemão. Mas não está assim solto. Nós sabemos o que fazer e como proceder. Então, em resumo, o que nós podemos fazer e o que todos podem fazer é tentar evitar a entrada, ou seja, biosseguridade. E são aquelas coisas simples que a gente tem que fazer todo dia sem preguiça, né? A questão dos arcos de desinfecção, tomar cuidado com os caminhões, tomar cuidado com o motorista do caminhão, não deixar ninguém entrar na granja. Em qualquer granja, em qualquer local, o calçado, na hora que entrar, tem que desinfetar, não tem jeito, tem que ser, gente. Não tem mais como a gente não admitir isso, né? Então, eu acho que eu resumo o que nós estamos fazendo, o que o Brasil inteiro está fazendo, é isso. E é o que nós temos que bater e trabalhar em conjunto, sempre. Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura e as associações e o pessoal que está todo dia ali falando no ouvido do pessoal para eles todo dia ter isso na cabeça. E eu acho que você tocou num tema muito importante aí, que para o Brasil e para o mundo todo, hoje a gente vive aí um mundo, às vezes, de fake news, informação, tudo isso, né? Na mídia está muito ativa. Então, acho que você falou essa maneira de comunicação, quem falar, com o que conversar,
Isso é fundamental, né, Érico? Porque às vezes muitas pessoas que não estão no meio acaba espalhando muita coisa incorretamente, né? Então, acho que esse ponto que vocês estão preocupados aí, a BPA muito preocupada, como você disse, e as associações é fundamental, né? Para que isso tenha um canal de comunicação, o que está acontecendo, quem vai falar. Então, realmente, isso é uma coisa muito importante. Logicamente que o mais importante é a gente tentar evitar essa entrada, né? Mas essa comunicação e essas informações ser canalizada aí por profissionais competentes e conhecedores, né? E também nós sabemos que já foram feitos centenas de exames, né? Desde o início dos acontecimentos de contaminações nos estados, nos países vizinhos nossos, né? Então foram feitos aí centenas e centenas de exames, de suspeitas, e até agora nada, não tem nada positivo nem em ave de vida livre, nem nada, não existe nada. E isso tudo está sendo muito bem monitorado. O Ministério da Agricultura tem feito um belo trabalho. E eu acho que também um outro trabalho muito importante que a BPA está fazendo, e não só a BPA, e o Ministério da Agricultura, e o Ministério de Relações Exteriores está fazendo, mas os próprios produtores exportadores do Brasil, eles estão sensibilizando os seus clientes lá fora de que, se caso acontecer alguma coisa, não é prudente e nem seria honesto, né? Se proibir a exportação do Brasil inteiro. Tem que se fazer o que está sendo feito no mundo inteiro. Ou seja, se der um foco num determinado local, é aquela questão que é preconizado pelas entidades internacionais. 3 quilômetros do foco, abate tudo e dá um jeito, de preferência um sumiço em terra, etc. Ou incinera, né? De 3 a 7 quilômetros, monitora, e se tiver positivo, movimento, se tiver negativo, movimento, se tiver alguma suspeita, não movimento, e só, no máximo, proibir, evitar a exportação daquela região, daquele município, ou, quiçá, de um estado, mas nunca do país inteiro, né? Então, é isso que o pessoal está trabalhando, para que os nossos importadores se sensibilizem e façam o que o mundo inteiro faz, porque já é uma doença que está no mundo inteiro. Então, eu também já não vejo mais nem motivo, nem, digamos, alegações razoáveis que proíbam a exportação dos produtos cárneos oriundos de uma região onde teve um caso de influenza. Está no mundo inteiro. É uma doença de aves que digamos assim, caso de mortalidade em aves, a contaminação de ave em humanos é raríssima, e entre humanos não tem nada comprovado, e isso não é transmitido através do consumo de ovos ou de carne de frango. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser incessantemente trabalhado para que essas coisas vão para os eixos. Se todo mundo tem, qual é o problema de proibir de um país para o outro? Isso na Europa está, como a gente diria no jargão, né? Está empesteado. A China está também. Estados Unidos já está convivendo com isso há, sei lá, mais de 10 anos. Então, por que tem que proibir a exportação do Brasil? Não existe razão técnica e nem comercial que se sustente com isso. Mas é um assunto que tem que ser trabalhado. Com certeza. Não, eu acho que essas suas colocações é super importante, mas assim, ainda nós vamos ter um diferencial de sermos livres, né? E isso nós temos que estar consciente disso. E agora não baixar a guarda em momento nenhum. E o que a gente tem falado muito, inclusive esse podcast, muitos produtores rurais ouvem, nosso criador integrado, o produtor. Isso é muito importante, porque depende muito, mas muito deles, com todo esse cuidado que você está falando. As associações têm as suas preocupações, mas quem está com a mão na massa é o produtor rural que está lá no aviário todo dia, madrugada, noite, né? E ele sabe exatamente o risco que pode ser para o Brasil.
inclusive postura também, né, Érico? Ainda Sim. muitas granjas abertas, isso preocupa bastante. E um ponto importante que também comento, a gente acaba falando agora, está vindo o inverno, vai ser mais calmo, pessoal. O inverno vem, talvez as aves vão, né? Mas nós temos que ficar atentos e alertas, né? Então, esse, com certeza, Érico, esse trabalho da associação e dos produtores e todo mundo, todos os técnicos, nós como técnicos, né? Estamos envolvidos. Bem lembrado. O vínculo entre a empresa e o cara que está com a mão na massa lá é o nosso técnico. Ele que é a pessoa que tem o canal aberto para conscientizar esse pessoal das granjas. Então, é muito importante o trabalho dos técnicos das integrações, os técnicos dos produtores de ovos, que eles coloquem na cabeça do pessoal que está lá, do tratador, do pessoal que cuida da granja, que ele tem que estar 100% consciente desses cuidados que não são difíceis de se executar. É fácil. Exato. E temos trabalhado há anos nisso, né, Érico? Porque nós evoluímos muito, principalmente você aí que está todo esse tempo, eu com 30 anos de avicultura. Se nós olharmos há 30 anos atrás, nós evoluímos imensamente, com regionalização, hoje compartimentalização. Então, isso a gente está trabalhando forte para que nos dê segurança no momento de guerra aí, né? Então, acho que esse é o grande preparo que a gente está aí para enfrentar e vamos em frente. Mas, Érico, saindo aí desse assunto mais nevrálgico aí, vamos para os eventos aí que você tem acompanhado. Você é um líder também aí nesses eventos de antigamente a Facta, muito importante, que ainda é hoje de São Paulo, a APA fazendo aí eventos, principalmente com o pessoal de postura comercial. Vimos aí um sucesso enorme desse evento, o último evento de Ribeirão Preto, né? E os que vêm pela frente, fala um pouquinho para a gente aí. Nós vamos ter agora aqui, são alguns eventos regionais, né? Vai ter uma feira de negócios aqui na Olambra região, né? Em dia 12 de abril. Isso reúne aí praticamente os produtores regionais, algumas empresas de equipamentos que vêm e fazem exposição. Então, nós vamos fazer aqui, no recinto aqui que nós temos aqui na Olambra, na cidade de Olambra, né? E, logicamente, que nós estamos recomendando para que todos tenham o maior cuidado, né, na hora que for para casa e tal, para que não tomem cuidado com relação à volta para as propriedades, para as granjas. Embora lá no evento não tenha nada de frango, não tenha nada de poedeira, nada disso. É uma questão de palestras e equipamentos que vão estar expostos. E nós tivemos aí, na semana passada, um grande evento do setor de ovos, que já é tradicional. Nós fazemos sempre isso em Ribeirão Preto, então, que é o Congresso do Ovo, né? Nós tivemos 870 inscritos esse ano. O espaço já está ficando pequeno, né? E então foi com uma enorme satisfação que a gente presenciou tanta gente nesse congresso. Então, é lógico que nesse congresso nós temos todos os itens que compõem a cadeia produtiva. Lá é discutido sanidade, foi discutido muito sanidade, principalmente agora com esse problema da influenza que nos ronda, a questão de nutrição, a questão do produto em si, né? A questão da comercialização, de marketing, toda essa questão de vacinas, de embalagens, tudo que tu possa imaginar, inclusive com uma palestra magistral que foi proferida pelo Alexandre Barros, né? Onde ele deu uma visão geral desde a questão de clima, de grãos e tal, para todos que estavam presentes lá, que a maioria são ou proprietários ou técnicos de granja ou alguém envolvido na cadeia. Então foi com bastante sucesso que nós fizemos esse evento, e todo ano nós vamos tentar repetir ele. Foi com muita satisfação também que nós vimos o pessoal bastante animado, porque esse ano o pessoal de ovos está ganhando dinheiro, né? Estão ganhando dinheiro, R$180
uma caixa de ovos, que é mais ou menos R$6 a dúzia, na porta da granja ou colocado no seu cliente, né? E que nós vamos no ponto de venda e nós compramos ovos a R$12, né? Então, se nós vendemos o ovo a R$3 para o nosso cliente, ou se nós vendemos o ovo a R$6 para o nosso cliente vai colocar lá os seus 80% a 100% em cima de margem. Eles sabem trabalhar com o nosso produto, tanto o ovo quanto o frango. Paga R$7 do frango, coloca R$12 lá na ponta. Então, nós temos que nos policiar, nós temos que fazer um volume de produção que ele seja coerente com o consumo interno e com as exportações. Então, foi muito gratificante, né, que o pessoal está bem. Eles também passaram por um período aí de perdas, né? Aumenta muito a produção, cai o preço e tal. E aí vamos aprendendo aí, né? Não, e o ovo passou a ser uma proteína sensacional e graças a Deus o brasileiro reconhecendo isso, né, Érico? O consumo de ovo no Brasil é incrível, dos anos 90 para cá, nós saímos lá de 60, 70 ovos per capita, estamos chegando aí a mais de 300 ovos, né? Eu não sei exatamente o número, mas a capacidade, a qualidade desse produto, graças a Deus, está sendo reconhecida pelo brasileiro e as benécias também desse produto, né? Eu sou um consumidor exímio de ovo e me faz muito bem, e esse é um produto sensacional, especialmente para a saúde aí, né? Então esse é o grande, e hoje com preço comparativamente com a proteína bovina ou com as outras proteínas, é um diferencial enorme, né? Graças a Deus. Sim. Tem que remunerar, se não remunerar a atividade, não tem como tu ter adição de tecnologia, instalações modernas, tecnologia em nutrição, em equipamento, pagar bem os funcionários. A atividade tem que dar dinheiro, senão não tem milagre. É isso aí. Érico, nós vamos chegando ao final do nosso Cobcast aí. Eu, mais uma vez, vou agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar conosco. E você sabe que eu tenho uma enorme gratidão pelo tudo que você fez e as oportunidades que você nos deu aí, seja pessoal ou como empresa. E estamos juntos, tá? A Cobb está junto com a indústria brasileira e nós queremos estar juntos e crescermos juntos, né? E continuar nessa condição sanitária que nós temos hoje, o Brasil privilegiado, e esse é o nosso objetivo. Então, assim, muito obrigado e vamos em frente. Deixo aí aberto a palavra se você quiser fazer mais algumas considerações e muito obrigado mesmo. Bom, Éder, é um grande prazer poder estar conversando contigo e com os seus seguidores, né? E tu sabe que tenho uma admiração especial por ti também, né? O meu estagiário lá de trás, né? Então, é bom, né? Porque se de alguma forma eu te ensinei alguma coisa, eu ensinei bem, né? Porque hoje tu me superou, né? Que é isso, você vai ser o eterno professor, meu querido. É sempre um prazer estar conversando com vocês e tudo que precisarem aí, pela experiência que a gente tem, pela convivência que a gente tem, né? Hoje eu sou, na verdade, um generalista, né? E a gente aprende muito. Cada ano a gente vai aprendendo, a gente vai vendo e analisando o comportamento dessa atividade tão importante para o Brasil. E tudo que a gente puder fazer para auxiliar, a gente tem uma certa obrigação de auxiliar, porque é uma atividade muito importante. Aqui em São Paulo mesmo, né, são 50 mil empregos diretos com carteira assinada, 35 mil empregos diretos na área de frangos de corte e 15 mil empregos diretos na área de poderes comerciais. Então, se for ver isso, está gerando muito mais emprego do que muita empresa aí que faz propaganda toda hora. Além de ser o terceiro negócio do agronegócio de São Paulo. A avicultura de São Paulo hoje, ela é o terceiro negócio. O primeiro é cana-de-açúcar, o segundo é boi e o terceiro é a avicultura, né? Então, nós estamos aí na luta do dia. Não é fácil, nós estamos passando por um período bem difícil na área de frangos de corte. Janeiro e fevereiro foi muito difícil, com problema, preço baixo. Março está recuperando um pouquinho, mas mesmo assim não é o resultado do ano passado.
que a gente praticamente zerou, a gente praticamente empatou o mês de março. Esse ano não está sendo assim, então vai ser um pouco mais difícil esse ano, mas nós já passamos por tantas crises, passaremos por mais uma. Obrigado a todos aí, espero que a gente tenha sido, de alguma forma, útil para a cadeia produtiva. Sem dúvida, Érico, muito obrigado e mais uma vez teremos com certeza mais oportunidade de estarmos juntos aí. E assim concluímos nosso último episódio de processamento e mercado de aves do COBcast. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o COBcast e você, se tiver alguma dúvida e quiser enviar alguma pergunta em nossas redes sociais ou nos comentários do YouTube, fica à vontade que com certeza nós responderemos com o maior prazer. E para os próximos episódios, teremos aqui vários técnicos, parceiros, convidados, para falarmos sobre muito mais assuntos relacionados à produção avícola, especialmente na área de matrizes, incubatório, frangos de corte. Não perca os próximos episódios. Agradecemos aos ouvintes e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Abraço a todos. Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. O objetivo de reparar, remover ou substituir as gaiolas ou containers de transportes danificados é otimizar o bem-estar das aves e minimizar o risco de ferimentos e fuga das aves durante o transporte. Tanto os catadores quanto os funcionários responsáveis pela descarga dos frangos na planta de processamento são responsáveis pela identificação de danos, incluindo buracos grandes, portas ou tampas quebradas ou ausentes ou fios quebrados. Simplesmente marcando a gaiola ou container danificado com uma bandeira ou tinta colorida, o catador saberá evitar o uso da gaiola ou container e a planta de processamento saberá reparar o equipamento danificado ou remover e substituir a gaiola ou container. Você ouviu COBcast, o podcast da cadeia avícola.